dia iam dois deles, aleluia, para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém 60 estados. Essa aldeia, o nome dela era Emaús. Eles iam conversando entre si, fazendo perguntas um ao outro, aleluia, a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido nesse mesmo dia. É importante lembrar, quando falamos desse mesmo dia, é importante lembrar que dia foi esse, o que aconteceu nesse dia. Pois bem, essa foi a pergunta de Jesus, quando um deles, o Cleopas, pergunta: tu é apenas peregrino em Jerusalém? Tu não sabe o que aconteceu nesses dias? Aí ele pergunta: o que aconteceu nesses dias? Quais coisas foram essas? Aleluia. Para entender, precisamos voltar alguns capítulos atrás. Precisamos entender que a partir do capítulo 20, 21 e 22, ou melhor, do capítulo 22, Herodes devolve para Pilatos. Pilatos tem a intenção de devolver Jesus, pois segundo ele mesmo disse que não achou culpa nenhuma nas atitudes daquele homem. A Bíblia nos diz que até a mulher de Pilatos entra na história e diz para ele: olha, não meta-se nessa história, não meta a mão nesse assunto. Eu passei essa noite agoniada, eu não consegui dormir direito essa noite por causa desse justo que aí te entregaram para julgar. A Bíblia nos diz que Pilatos tenta soltar, mas os sacerdotes, ele incita a multidão, provoca a multidão, aleluia. A multidão começa a gritar, pedindo a crucificação de Jesus, aleluia, pedindo a morte daquele homem. Apenas naquele dia de sexta-feira era próximo a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa que foi celebrada pela primeira vez, estava sobre ele ali no Monte Caveira. Aleluia, louvado seja Deus. Nesse dia de sexta-feira, ele foi levantado naquela madeira. Aquela madeira não era para Jesus. Segundo os historiadores, aquela cruz, aquela madeira era para um homem perigoso, um homem bárbaro, ladrão, salteador, assassino, provocador de contendas, chamado Barrabás. Aquela cruz tinha medida específica para esse homem chamado Barrabás. Logo, aleluia, a partir daqui começamos a entender, aleluia, quando ele subiu na cruz, que a cruz não era para ele, aleluia, começamos a entender pela Bíblia Sagrada que a cruz era para eu e para você. A cruz era através do pecado de Adão. Eu e você herdamos o pecado na natureza adâmica, e a Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte, aleluia. E a morte naquela época, a pior morte, a pior condenação romana naquela época era a crucificação. Foi escolhida a pior morte da época para o justo em lugar de mim. Foi escolhido a pior morte naquela época para o justo, aleluia, em lugar dos meus pecados. Eu agora levanto as minhas mãos para os céus e agradeço a Deus, pois eu não era capaz de subir naquele madeiro. Eu não tinha capacidade nenhuma de subir naquele madeiro. Eu não teria suportado as horas que ele passou, aleluia, pendurado naquele madeiro. Mas a Bíblia nos diz que quando ele estava lá no madeiro, aleluia, e os soldados zombavam dele, os sacerdotes zombavam dele, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. A Bíblia nos diz que nesse dia de sexta-feira, aleluia, aproximadamente 3 horas da tarde, aleluia, quando ele, não aguentando mais, ele levanta-se e faz um esforço sobrenatural, apoia-se sobre os seus pés que estavam grampeados com prego, aleluia, olha para os céus e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
salvar. Olha para cá, para a gente continuar, para finalizar essa palavra. Foi apenas o primeiro dia. Aleluia. 3 horas da tarde ele disse: está concluído, está pago, está aqui. Aleluia. Segundo os teólogos, aleluia, quando ele se tetelechai, quando ele usa a expressão tetelechai, eu pesquisando, eu encontrei que essa a Bíblia nos diz que no terceiro dia havia algumas mulheres que cumpriam o ritual hebraico. E se alegra, pois quem te acusava não tem mais o direito, porque o nosso mestre já pagou na cruz. Quem acredita que a sua dívida foi paga? Quem acredita? Quem acredita? Aleluia! Eu estou olhando para uma multidão de pessoas que teve a sua dívida paga, uma multidão de pessoas que são livres agora. Aleluia! Porque esse foi apenas o primeiro dia. O segundo dia foi o dia do esconderijo. O segundo dia foi o dia do silêncio. O